Sexta-feira da segunda semana do Advento. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos começando mais um programa, a Bíblia no mundo de hoje. Amanhã vamos acender a terceira vela da nossa coroa, que não só estará na igreja, grande, destacada, espero, como também estará em nossa casa. Eu creio que você não ignorou este convite pedagógico a esta luz crescente na sua casa. Até porque as casas estão obscurecidas, muitos milhões de lares brasileiros estão tristes, preocupados. Além do Natal trazer sempre expectativas que vimos em Isaías, do profeta, quando será que ovelhas, lobos, ursos, serpentes e meninos vão se encontrar. O coração cheio de esperança também precisa aqui e ali ver raios de sol. Por isso, acende-se na liturgia de amanhã, nas vésperas e no domingo, esse clareamento do roxo. Esse roxo tão necessário para nos turbar. Hoje os homens não querem ser incomodados. E às vezes a religião acompanha essa atitude cultural, não incomodar. Nossa palavra não incomoda, nossa moral não incomoda, o evangelho não incomoda. Tudo que podemos, lixamos e deixamos liso. Como aqueles problemas de cálculo que eu particularmente não era muito animado com eles, a bolinha, e com tanto de velocidade, com tanto de massa, sem atrito. Sem atrito. Não. Não é isso a vida na fé, não é este o evangelho e nem é esta a nossa esperança. Por isso, esta cor da vela e do paramento simplesmente intensificam aquilo que começa a ser anunciado nesta terceira semana. Agora sim, começamos a olhar para olhar, não só contemplar, mas reaprender da primeira vinda. Porque tudo, e exatamente tudo, que está relatado nos evangelhos é preponderante para a nossa compreensão e vivência cristã dos evangelhos. E, portanto, celebrar de modo eficaz o mistério de Cristo. Bem, vamos ao Evangelho de São Mateus desse próximo domingo. São Mateus, capítulo 11, 2 a 11. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na prisão das obras de Cristo e mandou-lhe dizer pelos discípulos: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que vedes e ouvis. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros partiram, Jesus começou a falar às multidões: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Então, o que fostes ver? Um homem vestido com roupas refinadas? Mas aqueles que usam tais roupas encontram-se nos palácios dos reis. Que fostes ver então um profeta? Sim, eu vou-lo digo, e mais que um profeta. É dele que está escrito: enviarei à sua frente o meu mensageiro, para te preparar o caminho. Em verdade vos digo, entre os filhos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Um texto magnífico, sem nenhuma discussão. Primeiro porque João Batista passa de sujeito a objeto. Na primeira parte, João Batista é quem provoca a dinamis de um movimento em torno de uma pergunta messiânica fundamental. Seus discípulos contam o frenesi em Jerusalém com a chegada de um novo profeta, Jesus, o Nazareno, o Galileu. É a última conversa nas esquinas, entre um chá e outro, na porta do templo, e devagarinho nos escritórios dos poderosos religiosos, sacerdotes, fariseus, escribas e saduceus, até a mesa do governador, porque este homem gera uma certa agitação. Portanto, os discípulos de São João Batista o encontram e referem-lhe as palavras e as obras de Cristo. João Batista, então, provocado por essa evangelização, e vejam que espetáculo isso, nunca se enganem, falar de Jesus aos outros nunca é demais. Às vezes nós caímos na tentação de um silêncio sepulcral em torno da nossa fé, talvez porque protestantes fanáticos tenham tornado, às vezes, tudo tão chato, tão grosseiro. Ah, você já conheceu Jesus? Mas uma pergunta que às vezes irrita quem ouve, pela falta de respeito mesmo, né? Evangelização e falta de respeito não é evangelização. Inclusive, São Pedro diz, com toda a delicadeza do coração, ao perguntarem, digam qual é a vossa esperança, qual o teor da vossa esperança. E não esse proselitismo barato, que afasta os homens, apreende os tolos, os desavertidos, os que estão em crise, mas não atrai corações sedentos, de fato, da verdade. Mas também não se pode ser um católico mudo, invisível, que segue as outras Marias em silêncio, que discorda, mas não diz, que às vezes percebe que é necessário identificar-se, mas não o faz. Também isso não vale. Porque, afinal de contas, os discípulos de São João Batista, fiéis a ele, sabem que ele está preparando o caminho de um outro. A sua inquietação à chegada de Jesus de Nazaré não é outra. É inquietação esta que, por fim, se torna uma palavra, uma embaixada até Jesus. És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? É uma questão imprescindível. Ela define a história da salvação. São João Batista está perguntando a este Jesus, que mesmo sendo seu primo, ele não são próximos. Porque a vida de São João Batista decorre-se no sul da Palestina, na Judéia, enquanto Jesus emerge do norte da Palestina, na Galiléia. Lembre-se que eles se conheceram no seio de suas mães, porque a Virgem Santa atravessa as cadeias de Judá, montanhosas, para encontrar sua prima, a esposa de Zacarias, Isabel. A pergunta ou questão é chave. Ainda estamos no Antigo Testamento ou a profecia veterotestamentária está por ocorrer? Sua presença não só é um alvoroço, mas é sinal de fato da novidade que nos foi profetizada no Antigo Testamento, para a qual eu sou profeta? Devo concluir meus dias, como veremos depois que assim ocorrerá degolado? Ou devo continuar pregando à espera de um outro? Essa pergunta nos acompanha nessa terceira semana do Advento, quando a igreja começa a olhar cada vez mais, de modo mais aproximativo, do presépio,
de Belém.